Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O Orçamento do Estado para 2025 já está em discussão na especialidade. A verdade é que existem mais de 2.000 propostas de alteração desse mesmo orçamento, mas é preciso um bocado puxar pela nossa criatividade, imaginação e até capacidade de ficcionar para achar que realmente alguma coisa irá mudar. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas olha, deixe-me dizer uma coisa. A grande problemática do Orçamento de Estado não é sequer as decisões que vão ser tomadas. É nós tentarmos perceber se o Orçamento de Estado está a ser discutido por aqueles que nós elegemos ou está a ser leiloado para uma série de interesses privados, os quais nós não somos tidos nem achados. Até rimou, digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa de segunda-feira, pontapé de saída para mais uma semana de conversas. E o nosso convidado de hoje já é alguém que tem um percurso connosco que já podemos dizer que faz parte da nossa casa, o professor Paulo de Moraes, presidente da Frente Cívica. Muito boa noite, muito obrigado, senhor professor, por estar aqui connosco. É sempre com muito entusiasmo que o recebemos e também com muita expectativa, porque, de facto, não são muitas as vozes que falam destas temáticas como o professor fala, já para não dizer... são quase nenhumas, não é? E realmente o Orçamento de Estado, ouvindo e para quem conhece o professor e para quem vai dando alguma atenção para os seus alertas, há um momento em que provavelmente o que está a acontecer é um leilão de interesses para, de alguma forma, tomar a fatia de leão do Orçamento de Estado. É verdade. Boa noite. Obrigado mais uma vez. O Orçamento de Estado é necessariamente um documento muito técnico. Portanto, não pode ser, digamos, as pessoas nos cafés não podem discutir os detalhes do Orçamento de Estado. Mas isso não quer dizer que não devam discutir a essência e a estratégia do Orçamento de Estado. É evidente que não se vai pedir aos cidadãos que percebam o ponto 32347, passa a expressão, mas as pessoas têm que saber em que é gasto o seu dinheiro. E não sabem. E o problema é que não sabem, porque nem na apresentação do orçamento o Governo explica onde é que vai gastar o dinheiro, nem a oposição desmascara as despesas ocultas que tem o Orçamento de Estado. Para as pessoas terem a ideia, o Orçamento de Estado de 2025 e as contas que serão executadas será algo que anda à volta dos 120 mil milhões de euros. E este dinheiro é gasto em quê? É claro que é gasto em muita coisa, desde logo na saúde, na educação, na segurança social, que também tem que ser compensada porque neste momento está deficitária e a segurança social precisa de receber dinheiro do Orçamento de Estado, dos impostos, ou seja, para pagar as reformas e as pensões já não chega o dinheiro das contribuições para a segurança social, isso é um problema gravíssimo no nosso país. Bom, é para gastar em tudo isto. E para mim qual é a questão mais dramática? É que os cidadãos sabem que é gasto muito dinheiro em saúde, cerca de 15 mil milhões, é gasto muito dinheiro em educação, que é da ordem dos 10 mil milhões, mas aquilo que ninguém sabe, e que para mim é muito grave, é que 13 mil milhões, portanto a segunda despesa do Estado, são despesas excepcionais que ninguém tem bem definidas. Isto é talvez o que mais me choca no Orçamento de Estado. Bem, desde logo choca-me a despesa. E já lá iremos, se me permite. Mas choca-me que ninguém fale disto. Ou seja, era como se o primeiro Ministério a gastar dinheiro é o Ministério da Saúde, que gasta, repito, 15 mil milhões de euros para sustentar todo o Serviço Nacional de Saúde, para com participações, para medicamentos, etc. E logo a seguir, o segundo Ministério é o Ministério Fantasma, que gasta 13 mil milhões, que ninguém sabe muito bem em quê. Depois vem o terceiro, que é a Educação, que obviamente também representa uma fatia de leão deste orçamento.
Ora, esses 13 mil milhões que, se vão ser gastos, estão previstos no Orçamento de Estado e de que ninguém fala, irão essencialmente para cerca de 5 mil milhões, para empréstimos de médio e longo prazo, para empresas fantasma, para entidades que ninguém sabe quais são, mas que podemos adivinhar. Depois há 4 mil milhões, 3,7 para ser mais rigoroso, em aumentos de capital, em entidades que também ninguém sabe quem são. Bom, e estas verbas até prevêem 1.000 milhões em outros. Ou seja, gastam-se 1.000 milhões naquelas despesas que ninguém sabe quais são, nem sequer dizem quais são. Mas o que é mais grave disto tudo? É que os empréstimos de médio e longo prazo que o Estado português tem feito nos últimos anos, e portanto é de prever que em 2025 assim se mantenha, é normalmente para pagar buracos que têm a ver com corrupção de anos anteriores. Só para que os ouvintes, telespectadores tenham noção, quem é hoje o maior devedor do Estado português? É as infraestruturas de Portugal, porque construíram estradas, autoestradas, é CP, nada disso. O maior devedor do Estado português é uma entidade que se chama Parvalorem, e a Parvalorem é um bad bank, um mau banco, enfim, isto não tem tradução, que é o depósito dos ativos tóxicos da corrupção, do BPN, da Caixa Geral de Depósitos, do Banif, ou seja, toda a corrupção gigantesca que foi feita nesses bancos, os ativos tóxicos foram passados para essa entidade Parvalorem, que ainda hoje se vai alimentando anualmente de dinheiros do Orçamento de Estado. E as pessoas não têm noção que pagam o IVA do seu pão, o seu IRS, o IMI, enfim, todos os seus impostos, para alimentar um saco azul, que no fundo não está bem definido, de despesas extraordinárias. Isto é inadmissível. E, sobretudo, é inadmissível porque nós vemos a discussão do Orçamento de Estado em permanência na televisão, 1 ponto de IRC, 2 pontos de IRC, para cima e para baixo, IRS jovem, etc. Se estes 13 mil milhões de despesas excepcionais não existissem, o IRC podia ser zero. Nem era preciso baixar 1 ponto, nem 2, baixava 19 pontos e passava a zero. E, portanto, porquê é que isto não acontece? Porquê é que isto não é dito? Não entendo. Não entendo porque é que o Governo oculta esta informação, mas agora deixem-me dizer, não é apenas este Governo. Nos últimos 10 anos tem sido sempre assim. Porque houve tempos em que as despesas excepcionais eram da ordem dos 500 milhões de euros, 1.000 milhões é aceitável. 1.000 milhões é o que eles têm agora para o item outros, que pode incluir desde os cafezinhos, almoços, despesas de representação, sei lá. É normal um orçamento ter 1% de despesa para despesas excepcionais. Como acontece, aliás, na nossa vida privada, é normal que nós tenhamos despesas excepcionais que representem 1, 2, 3% do orçamento. Agora, não 10%. E, portanto, o Governo oculta essa informação. A oposição não a desmascara. Os comentadores de economia que, enfim, proliferam nas televisões, jornais e rádios também não falam disto. E parece que ninguém se importa que 10% do orçamento seja derretido de forma que ninguém sabe aonde. Que é, como digo, nesses empréstimos, em aumentos de capital. Empresas que também não sabemos quais são. Mas são, por regra, empresas que, vítima de má gestão por bois colocados politicamente, têm prejuízos imensos e acabam por ter que sofrer aumentos de capital, beneficiar de aumentos de capital. Quem sofre é o povo que os paga. E, portanto, reparem, estamos a falar de mais de 10% do orçamento, que é para pagar a corrupção do passado, incompetência do presente e sabe-se lá o que é no futuro. Professor, uma vez que fala no espaço temporal que decorre este saco azul, isso significa que o saco azul não está fechado à inclusão de novas empresas. Eu estava agora aqui a lembrar da Santa Casa da Misericórdia, que eventualmente, se der para o torto, como aparentemente as coisas para aí se encaminham, possa ser incluída também nesse saco azul. Nos últimos 10 anos, digamos, quando se abriu esta caixa de Pandora foi quando houve a debacle do BES. E isto foi em 2014, e o orçamento de 2015 já previu apoios à banca da ordem dos 4 mil milhões. E, portanto, tem sido sempre a subir. É que compreender-se-ia, mal, no meu ponto de vista, que nesse ano em que o BES teve aquela bancarrota do BES, enfim, não sei que expressão utilizar, que houvesse excepcionalmente um apoio naquela situação, mas não. Tem sido como se todos os anos houvesse uma debacle de outro BES.
Ou seja, desde 2014, desde 2015, para ser mais rigoroso, nos orçamentos, andamos sempre a assistir a orçamentos que apresentam despesas excepcionais, 10 mil milhões, 11 mil milhões, já vai em 13 mil milhões. Ou seja, gasta-se mais em despesas excepcionais que em despesas normais. Isto não é, obviamente, saudável para democracia nenhuma. Isto destrói as finanças públicas. E o que é mais dramático, este assunto é um assunto completamente tabu. Os políticos escondem-no, a população desconhece-o, naturalmente, e eu acho que tem que haver aqui alguma moralidade nesta matéria. Não faz sentido nenhum as pessoas ganharem mal, pagarem imensos impostos para estarem a alimentar um orçamento em que uma parte significativa é completamente secreta, é um saco azul que depois se dispõe, como digo e repito, ou para pagar a corrupção, portanto, é as pessoas pobres a pagar muitos impostos para pagar os excessos da corrupção, ou então para pagar a incompetência de voz que pululam por toda a administração pública. Além de corruptores que depois acabam por não ser castigados na sua larga maioria, não é? É que isto é revoltante, ver as pessoas a trabalhar, a esforçarem-se, muita gente a ter que fazer 2 ou 3 empregos, as pessoas, sobretudo mais humildes, terem que se levantar às 6 da manhã, andarem aos transportes, ir também trabalhar, pagar imensos impostos, para depois haver uma classe política que derrete de forma vergonhosa este dinheiro em despesas extraordinárias. Professor, mas diga-me uma coisa, a imagem que o professor nos transmite aqui de que é o segundo maior ministério, para além de ser impactante, mas isso leva-me à pergunta seguinte, mas então quem é o responsável desse ministério não ministério? Bom, o responsável, em última análise, é sempre o Primeiro-Ministro. Quer dizer, neste momento é Luís Montenegro, mas, como digo, para que ele não fique com as culpas todas, isto é uma pecha que já vem do passado. Isto aconteceu com Luís Montenegro, acontece com Luís Montenegro, acontecia com António Costa, acontecia anteriormente já com Passos Coelho. É inconcebível que ninguém intervenha, é inconcebível que o Presidente da República finja que não sabe do assunto. Bom, se não sabe, eu nem quero acreditar. Mas finja que não sabe. E o mais dramático disto tudo é que o relatório do Orçamento de Estado, que é, e eu convido até os telespectadores, se tiverem paciência, é um documento que se chama Relatório do Orçamento de Estado, tem 400 páginas, que eu duvido que haja 30 pessoas em Portugal que leiam esse documento. Mas aquelas que as leem, entre as quais eu me encontro, faço esse exercício permanentemente, todos os anos. Essa via dolorosa, quase. Enfim, eu como tenho formação em matemática, tenho a obrigação de ler os números. Tem algum gosto. Tenho gosto e tenho a obrigação de ler os números melhor e mais rapidamente que os outros. Tenho essa obrigação profissional. Mas o que é facto é que estas despesas excepcionais são uma única página. Ou seja, em 400 e tal páginas de um documento, há uma única página onde, com uma tabelazinha chamada Despesas Excepcionais, convido todos a consultar o documento, no Google encontra-se rapidamente, gastam-se 13 mil milhões. Isto não faz sentido nenhum. Isto era como se uma família, os pais tivessem os filhos a passar fome, sem leite no frigorífico, e comprassem o Jaguar todos os anos. Passa publicidade. Isto é inadmissível. Olha, professor, ainda relativamente a isso, ao Orçamento do Estado, o professor olha para a despesa com alguma preocupação? Acha que a despesa no Orçamento do Estado e estas famosas as contas certas desequilibra aquilo que pode ser a resposta de qualquer governo às necessidades dos cidadãos? Nós temos muitas disfuncionalidades no Orçamento de Estado. Temos muitos erros de gestão, temos muito dinheiro que se gasta sem necessidade e, portanto, temos nos sítios dinheiro a mais, noutros sítios dinheiro a menos, mas quando vemos que os serviços não funcionam nos hospitais, não funcionam nas finanças, não funcionam na loja do cidadão, não funcionam em lado nenhum, isso tem a ver, por um lado, com dinheiro que é mal gasto. Bom, para além destas despesas excepcionais, bom, acontece que se continua a pagar, eu volto sempre a este tema, mas peço desculpa, as parcerias público-privadas rodoviárias, que garantem desde 2010 taxas de rentabilidade, taxas internas de rentabilidade aos concessionários privados, e recordo, da ordem dos 14%, 15%, 16%, 17%, em épocas em que a taxa de juro andava em 1% e 2%. Portanto, isto são negócios mais que ruinosos. E o curioso é que da esquerda à direita todos dizem que as PPPs são ruinosas, mas ninguém acaba com a ruína. Portanto, não há 10 anos a dizer que as PPPs são ruinosas, mas ninguém acaba com esta ruína. É só para as pessoas terem ideia.
nas PPPs rodoviárias, que são 21 autoestradas de norte a sul do país, começando na que vai de Viana do Castelo ao Porto e acabando na Via do Infante, no Algarve, e são 21. E o que acontece é que estas autoestradas são pagas independentemente do tráfego, ou seja, o concessionário, haja ou não haja tráfego, chova ou faça sol, recebe, por exemplo, na autoestrada Porto Viana, 50 milhões de euros no fim de 2024. Isto porquê? Porque o que o Estado paga é uma taxa de disponibilidade diária, assim que se chama, então paga X por dia, chega ao fim do ano, vale 50 milhões de euros nessa A28 entre Porto e Viana, multiplica isto por 21, dá, no orçamento que vem aí, cerca de 1.300 milhões de euros. Bom, 1.300 milhões de euros é um dinheirão, e sobretudo é um dinheirão se percebermos que estamos a pagar taxas de rentabilidade da ordem dos 14%, 15%, 16% e 17% aos concessionários. E pior que isso, porque temos avaliações do valor desse equipamento, o Eurostat, que é o organismo de estatística da União Europeia, faz uma avaliação permanente de qual é o valor atualizado de cada investimento de PPPs. Portanto, é uma das obrigações do Eurostat. Falo para Portugal, para a Hungria, para todos os países da União Europeia. Aspecto número 1. Quem é o país que tem mais PPPs em função do rendimento per capita? Portugal, obviamente. Portanto, somos os campeões a comprar PPPs e a dar dinheiro a privados. Mas o que é pior é que estas PPPs todas juntas estão avaliadas em 4 mil milhões de euros. Então, que sentido faz, por um património que o Estado pode resgatar por 4 mil milhões, estar a pagar 1.300 milhões durante 20 anos? Portanto, isto é verdadeiramente suicida em termos de finanças públicas. Agora, perguntar-me, como é que isto é possível? Porque, assim, nós sabemos isto, os espectadores que nos veem e ouvem também sabem isto, e as pessoas do governo não sabem isto, claro que sabem. Agora, faz algum sentido estar a pagar todos os anos 1.300 milhões por um património que vale apenas 4 mil milhões? 1.300 mil milhões, sim. Assim é que é, por um património que vale apenas 3 vezes mais. Obviamente que ao fim de 4, 5 anos está tudo pago. E andamos a pagar isto 20 e tal anos. Portanto, cada PPP tem uma maturidade, um tempo de rendas da ordem dos 20 e tal anos. É inadmissível, é inconcebível. Isto só acontece claramente porque as pessoas que dominam as PPPs, a começar na Ponte Vasco da Gama e a falar nas outras 21, mandam no governo. O grande problema é que o governo está de cócaras perante os interesses que dominam as parcerias público-privadas. Não por acaso, as parcerias público-privadas têm sido sempre geridas nos últimos anos por antigos ministros das Obras Públicas. Bastará ver que Jorge Coelho foi ministro das Obras Públicas, acabou presidente da Motengil, que foi o maior construtor de PPPs. Se chegarmos à Lusoponte, quem dirige durante muito tempo a Lusoponte, concessionária da Ponte Vasco da Gama, é Ferreira do Amaral, que foi quem, no governo, enquanto Ministro das Obras Públicas, assinou com os privados, onde ele veio cair o contrato das PPPs. Valente Oliveira foi também trabalhar para a Motengil, etc, etc. Estaria aqui a dizer um rol de nomes. E o mais dramático é que quase todos os ministros das Obras Públicas e secretários de Estado das Obras Públicas acabaram a trabalhar nas empresas detentoras de parcerias público-privadas que eles próprios assinaram enquanto governantes. E, portanto, digamos, dominam um sistema. A área das infraestruturas de Portugal, por sua vez, juntamente com a área das PPPs, juntamente com a área dos aeroportos, digamos, são conglomerados que são Estados dentro do Estado e fazem o que lhes apetece e o povo paga. Olha, e professor, ainda olhando para aquilo que normalmente é o aumento da despesa em determinados setores, ou na maioria dos setores, e olhando para a saúde, eu creio que o orçamento para a saúde aumentou nos últimos 10 anos 50% ou perto de 50%. Mas, no entanto, as respostas na saúde não acompanham, em termos de qualidade e celeridade, o aumento da dotação financeira para o setor. Eu acho que, e esta questão que coloca entronca justamente na questão anterior, e depois tem a ver com as disfuncionalidades do Estado. Quando nós diariamente assistimos, a partir das 5 da manhã, a filas enormes de gente à porta do centro de saúde para poderem ser atendidas, a filas gigantescas nas lojas de cidadão para poderem ser atendidas às 8h30, às 9 ou às 9h30, dependendo do horário e do dia. Isto não é uma questão de dinheiro, isto é uma questão de disfuncionalidade. Não faz sentido nenhum ter as pessoas que querem ir a um centro de saúde porque precisam de uma consulta de urgência
terem que ir para a porta no centro de saúde às 5 da manhã. Porque, de facto, assim, então no inverno, se não estiverem doentes, quando chegar a hora da consulta já estão, porque apanhar aquele frio todo desde as 5 da manhã, isto é risível, é anedótico. E, portanto, isto não são questões de falta de dinheiro, são questões de falta de organização. É claro que dir-me, como é que então se devem gerir os centros de saúde por forma a que não haja filas cá fora? Pois as administrações, os diretores, são todos muito bem pagos, que resolvam o problema, da mesma forma que as empresas privadas também resolvem esses problemas. Não é humanamente aceitável ter pessoas à chuva e ao frio 4 horas à espera de ser atendidos no centro de saúde. Isso é terceiro-mundista, não é compatível com um país que se quer europeu. Depois há outro aspecto, é que, para além destas disfuncionalidades, há muito dinheiro que está no orçamento, mas é cativo. Nós temos para os privados que que têm convenções com o Estado, levam muitos milhares de milhões de euros. 20% do orçamento de Estado vai direto para os laboratórios, para a área dos medicamentos. E, portanto, do dinheiro que resta tem que ser bem gerido, e ainda por cima é mal gerido. Portanto, de facto está tudo muito mal. É evidente que não é só na saúde é particularmente mais grave, porque as pessoas sentem esse efeito na pele diariamente. Professor, eu só estava a mencionar isto porque há a ideia, isto talvez seja um alerta para os nossos concidadãos, nós ficamos sempre anestesiados sempre que qualquer governo diz que aumenta a despesa para uma determinada área, porque romantizamos a solução dos problemas. A verdade é que as dotações orçamentais para diversas áreas continuam a aumentar todos os anos e os problemas são sempre os mesmos. Há problemas, por exemplo, no ensino, que são os mesmos que eu tinha quando estudava, e já lá vai tempo. Não, o problema é assim, não é por ter dinheiro a mais ou dinheiro a menos que nós temos as entradas das urgências do hospital que parecem situações dantescas, quer dizer, é que depois ainda há este absurdo. É que nós vamos aos hospitais centrais, ao Santa Maria, ao Santo António no Porto, ao São João, enfim, e temos medicina de ponta. Há dos melhores cirurgiões nas áreas de ponta, neurocirurgiões, nas salas de operações, as operações a esse nível são feitas como do melhor que há no mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, ou seja onde for. E, no entanto, depois, na organização à entrada, é uma loucura, quer dizer, portanto, isto é falta de dinheiro, não é falta de dinheiro. Nós, quando vamos às escolas do ensino básico, no Porto e em Lisboa, e chegamos às casas de banho e os miúdos não têm papel higiênico, não há água quente, etc. Isto não é por falta de dinheiro. Isto é por falta de organização, por falta de competência e também por um modelo que não funciona, porque é um modelo macrocéfalo, em que muitas das vezes, para fazer uma obra numa pequena escola em Bragança, é preciso uma autorização do Ministério da Educação que está em Lisboa. Portanto, tem que se mudar o modelo. Tem que se encontrar pessoas competentes e também, obviamente, é preciso dinheiro. Mas o maior problema não é só o problema de dinheiro, é um problema de disfunção que também resulta do facto. Muitas das pessoas são nomeadas para a administração pública, quer para os ministérios, quer para as direções gerais, quer depois para as administrações dos hospitais, etc., são boys nomeados pela via partidária. E só por um milagre é que um jovem da JSD ou da JS, que a única coisa que sabe fazer é festas e espetáculos, passa a ser um bom gestor de um hospital. Quer dizer, seria estranho que uma pessoa soubesse fazer concertos e dirigir hospitais no mesmo cidadão. Há que também começar a escolher as pessoas em função das suas competências que não têm. Professor, uma vez que estamos a falar de serviços públicos, também demasiadas vezes os utentes dos serviços públicos são confrontados com as greves. E não estou, creio que, a colocar em equação a legitimidade da greve, mas por vezes chego a pensar que é o utente que não tem culpa nenhuma na administração, na gestão e nas decisões da administração dessas empresas que acarreta com o impacto dessas greves. Qual é a análise que o professor faz desta situação? Concordo 100% com o que disse. Repare, quando há uma greve nos comboios, aqui na zona de Lisboa, ou nos comboios suburbanos, é assim, as pessoas fazem greve, normalmente fazem greve por intermitência, hoje os revisores, amanhã os maquinistas, depois da manhã não sei quem, os que estão nas bilheteiras, e, portanto, o seu prejuízo individual, em termos até salarial, é muito baixo. Portanto, esses perdem pouco. O governo, ou quem tutela a CP, neste caso,
também não tem grande prejuízo. Paga menos salários àquelas pessoas e continua tudo bem. No fundo, os únicos prejudicados com essas greves são as pessoas que ficam sem comboio e acabam por não conseguir muitas vezes ir trabalhar e esses sim têm problemas com a sua entidade patronal. Portanto, isto é um absurdo. Mas, já que traz o assunto das greves, eu acho que nós precisamos, talvez, de uma alteração à lei da greve, que acabe com estas disfuncionalidades. Bom, desde logo, ponto número 1. A greve é um direito constitucional e é um direito cujo objetivo é defender os direitos dos trabalhadores quando há um litígio forte com uma entidade patronal. O que quer dizer que pequenos litígios não devem ser resolvidos através de greves. E o que não deve, sobretudo, acontecer é ver estas greves intercalares em que numa determinada empresa como a ACP ou noutros transportes, hoje fazem os revisores, amanhã fazem os maquinistas, depois as pessoas estão na bilheteira e depois mais não sei quem. Ou seja, cada classe de per si consegue paralisar toda a empresa e fazem greves de uma maneira, digamos, com estes pequenos truques para ter pouco prejuízo na sua carteira. Bom, depois ainda há algo ainda muito pior que isso, que são aquelas classes profissionais que fazem greve 2 horas por dia. E assim, quem quer fazer greve 2 horas por dia, porque quer exercer um direito, mas quer ter pouco prejuízo pessoal, quem não exerce o direito com dignidade não tem direito a exercê-lo. Mas digamos. então aí há uma adulteração do princípio da greve. Absolutamente. E o que nós temos que fazer é olhar um pouco para os países do norte da Europa e ver como é que acontecem lá as greves. Quando qualquer classe profissional faz uma greve, bom, desde logo, recebe o salário pago pelos sindicatos. O que quer dizer que os sindicatos não decretam greves por dar cá aquela palha, desculpa a expressão. Sai-lhes do bolso. Sai-lhes das finanças, exatamente. Portanto, os sindicatos têm que pagar a greve aos trabalhadores. Os trabalhadores fazem greve sob a orientação organizada dos sindicatos para defender um determinado direito, pode ser salarial, dignidade no trabalho, o que for. Mas isso faz sentido. Haver greves com causas claras, justas, os sindicatos pagam e as pessoas fazem greve, isto é uma situação digna. Aqui não, é estes pequenos truques e mais. A maioria das vezes nem se sabe qual é o motivo da greve. Eu às vezes, enfim, também me entretenho a ver telejornais e reparo que há uma greve qualquer, seja lá onde for, num hospital, etc. Enfermeiros, transportes, são as mais comuns. E o que é facto é que vê-se se há greve, se não há greve, qual é a adesão à greve. A notícia fala de tudo menos qual foi a causa que motivou a existência daquela greve. Ou seja, os próprios órgãos de comunicação social não explicam às pessoas porque o motivo é que aqueles cidadãos, aquela classe profissional, está em greve. Bom, e depois, finalmente, para concluir, ou seja, não pode haver greves intercaladas, não pode haver greves intermitentes, porque isso não é digno. Os sindicatos têm que assumir o pagamento dos salários durante a greve. Bom, e finalmente há certas situações em que não pode pura e simplesmente haver greve. Ou seja, não pode haver greve nos militares, não pode haver greve, no meu entendimento, nas polícias e não pode haver greve em serviços de emergência, como acontece, por exemplo, com o INEM. No meu ponto de vista, uma estrutura como o Instituto Nacional de Emergência Médica, que se chama de emergência, não pode ter greves e as pessoas que prestam ali serviços sabem que não podem estar em serviço, não pode haver greves, ponto final, para defesa, porque obviamente o direito à greve é um direito, enfim, legítimo, mas há outros direitos que, e claramente, há um direito que se sobrepõe ao direito à vida. Que também é constitucional. Exatamente. Que também está na Constituição. E, portanto, no meu ponto de vista, há certas classes que não podiam, pura e simplesmente, fazer greve, ponto final, e como já há, mas ainda há muita ambiguidade nesta matéria, e acho que devia ser claro para todos que eu sou professor, posso fazer greve, e amanhã eu vou ser professor numa situação de emergência, não posso fazer greve, e uma pessoa cujo trabalho é naturalmente de emergência, não pode fazer greve, não pode haver greves em urgências, porque as pessoas não compreendem isso, porque, obviamente, quem se dirige a uma urgência não percebe que não é atendido porque alguém está em greve. E, portanto, porque quer mais 20 euros ou 30 euros. Cria-se uma conflitualidade entre os próprios trabalhadores e os utentes. E com isto não queremos de todo também responsabilizar por essas mortes, digamos, o facto de a resposta de emergência do INEM estar em greve naquela altura, mas que fica sempre incógnita do que é que poderia ter sucedido se houvesse resposta para mim, mais atempada. Não há incógnita.
claramente, se um serviço de emergência não cumpre a emergência que lhe é atribuída em termos legais, é evidente que há mortes por causa disso. Portanto, não podemos agora... O problema aqui não é individual. É evidente que não é preciso fazer a autópsia de um doente para perceber se ele morreu porque recebeu assistência tarde ou não. Bom, isso pode ter interesse para questões jurídicas, mas do ponto de vista político, que é o que nos interessa, é assim, se uma entidade que tem por missão atribuída pelo Estado e pelo povo ser um instituto de emergência médica, que é para responder com emergência às pessoas, se não cumpre dentro daqueles limites, não está a cumprir a sua missão e, portanto, obviamente as consequências são evidentemente dramáticas. Ou seja, o INEM, se não responde dentro do que está previsto, esvazia as suas esvazia a sua competências. função. Professor, voltando à greve, porque, obviamente, ao longo do amadurecimento das democracias e das lutas dos trabalhadores, claro que desculpe só, é que eu tenho ouvido esse argumento, vamos ver se as mortes têm a ver com o não funcionamento do INEM. Repara, eu sou professor, era a mesma coisa que eu faltar às aulas e depois agora provem se os alunos chumbaram porque eu não dei a matéria. Isso não faz sentido, é absurdo, quer dizer, se o serviço falha, obviamente que a responsabilidade, tudo que mal decorre a partir daí, direto ou indiretamente, é do serviço que falha. Dir-me-á, depois porque é que isto aconteceu? Isso sim, isso é que deve ser apurado. Por que razão o INEM chegou a uma situação em que não cumpriu. Mas o que tem que se analisar é as causas, não as consequências. Porque as causas que levaram a que as pessoas liguem para o INEM e não sejam atendidos, bom, há países que não têm INEM. Nós podemos não ter INEM, não ter um Instituto Nacional de Emergência Médica. Agora, a partir do momento em que temos um 112, para onde podemos ligar, só nos sentiremos, enquanto sociedade, seguros, soubemos que ligamos e ao fim de X segundos alguém atende e ao fim de 10 minutos alguém nos responde. Porque não temos que provar que está ali uma pessoa a morrer com um infarto. Não, temos esse direito. Depois quem tem que resolver o problema do infarto são os técnicos de emergência que chegam. E eu até me custa ver esta discussão, analisar quais foram as consequências daquilo ter estado a funcionar mal. Não, tem a saber quais são as causas. E ser intransigente no apuramento das causas e não permitir... Porque, independentemente de quaisquer consequências, e obviamente estas são gravíssimas, independentemente de quaisquer consequências, é gravíssimo ter um sistema de emergência a demorar minutos e minutos a atender as pessoas e até não atender. Não se aceita isso. Então, voltando àquilo que eu estava a tentar também colocar em cima da mesa, obviamente o direito à greve nasce num determinado contexto social e económico, mas há quem já vá dizendo que de facto, é muito século XVIII, é muito revolução industrial, que os sindicatos deveriam encontrar talvez outras formas de protesto e reivindicação. É que os sindicatos em Portugal, salvo honrosas exceções, já não defendem os trabalhadores. Assim, há um outro aspecto que nós aqui não referimos. Muitos dos sindicatos são apenas correias de transmissão de partidos políticos. Não é por acaso que os sindicatos, por exemplo, ligados ao PC, só fazem greves quando o PC não apoia o governo. E, portanto, pessoas que utilizam os trabalhadores, que fazem dos sindicatos correias de transmissão dos partidos políticos, esses sindicatos não estão a defender os trabalhadores. Estão a usar os trabalhadores para seu benefício político. E, portanto, esse tipo de sindicalistas também tem que sair do sindicalismo em Portugal. Eu, enfim, converso e discuto e debato com muitos sindicalistas. Eu gostava de ver sindicatos modernos em Portugal em que acontecesse, por exemplo, o que acontece na Norte da Europa, na Noruega ou na Dinamarca, em que são os próprios sindicatos que pagam um subsídio de desemprego aos seus... O subsídio de desemprego? Exatamente. Portanto, quando um trabalhador fica desempregado na Dinamarca... E ele está sindicalizado? E está sindicalizado, quem lhe paga o subsídio de desemprego é o sindicato. E, portanto, o sindicato rapidamente vai encontrar a forma de que ele volte a trabalhar. Porque o objetivo de um sindicato não deve ser garantir muitos direitos a um desempregado. Deve ser garantir a um desempregado um emprego. E, portanto, um sindicato que paga o subsídio de desemprego a um trabalhador, é evidente, tudo fará, por todas as razões e mais alguma, desde logo económica, porque a partir do momento em que ele passa a ter um trabalho, deixa de lhe pagar o subsídio de desemprego. Mas há um aspecto muito mais importante. É que no plano social, se estiverem numa mesa 4 estibadores, todos sindicalizados, e um estiver desempregado e os outros estiverem a trabalhar, os outros sabem que lhes estão a pagar o salário é aquele. Portanto, socialmente, nos países nórdicos, as pessoas têm medo
sentem-se mal quando não trabalham, porque querem ser úteis, fazer um trabalho qualquer, preferencialmente pago, ou então nem que seja um trabalho de voluntariado. Aquela história das pessoas estarem em casa, e agora estou aí 2 anos a receber o subsídio de desemprego no bem bom, isso no norte da Europa não existe. Porquê? Porque as pessoas têm vergonha. E têm vergonha de serem antissociais. Porque sabem que são os seus pares que estão a assegurar, de facto, a sua subsistência. E depois, naturalmente, cria-se uma cultura e, a partir do momento em que o sindicato paga o subsídio de desemprego, naturalmente beneficiando também de recursos públicos para esse efeito. Claro. Também. Mas depois há um plus do sindicato, naturalmente aos trabalhadores sindicalizados. Quando o sindicato paga o subsídio de desemprego a um funcionário, a um trabalhador qualquer, tudo fará para que ele volte à situação de assalariado para contribuir para o sindicato para defender os que vêm atrás e não se eternizarem uma série de pessoas na situação de desemprego. E vamos ver, nós em Portugal sabemos que há muita gente que até joga com esses esquemas, chegam a uma determinada altura da sua vida, da sua carreira laboral, vão para o desemprego, depois vão para a pré-reforma, depois vão para a reforma. Há, infelizmente, milhares e milhares de pessoas a usar estes truques de que não tem culpa. Quem tem culpa é o sistema que permite que isto aconteça. E, portanto, quem faz o sistema, que é o Parlamento, é o Governo, é que tem que encontrar mecanismos que não tornem vantajoso as pessoas viverem com este tipo de truques. Bom, e sim, nos últimos... temos ainda quase 14 minutos de conversa. Vamos ao tema surpresa. Foi algo que nós não alinhamos. Eu vi uma publicação sua no seu Facebook, onde menciona as eleições nos Estados Unidos, o facto do apoio de Elon Musk a Donald Trump, e depois escreve nos Estados Unidos a democracia sucumbe. Em que ano é que o professor foi candidato à presidência da República? 2016. Consigo estavam pessoas como o engenheiro Henrique Neto, o Dr. Fernando Nobre, o professor Paulo de Moraes, e o povo escolheu o Marcelo. A democracia sucumbiu em Portugal em 2016, quando, com uma panóplia de pessoas como aquelas que foram propostas aos portugueses, os portugueses escolheram o comentador televisivo Marcelo Rebelo de Sousa. Não. Mas eu acho que nos Estados Unidos o que está a passar é pior. É claro que ainda, o presidente Trump ainda não tomou posse. Portanto, só podemos fazer a análise da sua prestação como presidente daqui a 6, 7 meses. Mas o que eu antevejo é muito perigoso, porque Trump foi eleito democraticamente, ninguém questiona isso. Agora, a mim o que me preocupa, sobretudo, preocupa muita coisa, mas, claro. Digamos... não é só porque eu achei que era um tema, e é um ao termos, se calhar, alguma visão diferente... Não, mas é um bom tema porque, assim, Trump foi eleito e ninguém se questiona, o povo americano votou nele, ele é presidente. A questão que eu não gosto de Trump, mas eu gostar ou não gostar é irrelevante, não sou eu que escolho o presidente dos Estados Unidos, ainda bem. É o povo americano, votou maioritariamente em Trump, e, portanto, a democracia funcionou. Okay. Agora, o que é que me preocupa hoje? É o facto de Musk ter, na administração americana, na futura administração americana, um peso relevante que quem lhe está a atribuir é o próprio Donald Trump. É que Elon Musk não foi candidato às eleições. Elon Musk foi apoiante de Trump, mas Trump, aparentemente, está a colocá-lo a falar com o presidente Zelensky, a receber o embaixador iraniano, ou seja, Trump, com a legitimidade democrática, obviamente ele e quem ele nomear, tem toda a legitimidade para falar em nome dos Estados Unidos e da administração dos Estados Unidos. Musk é muito perigoso, porque Musk, sendo o homem mais rico do mundo, é obviamente uma pessoa sem travões. E, portanto, sendo o homem mais rico do mundo, irá percorrer um mundo, como entender, com o peso de ser o homem mais rico do mundo, o que já tinha antes, mas agora com o peso de representar os Estados Unidos. E é assim, não me choca ver o Bill Gates, para falar de outro homem muito rico, a reunir com o presidente da China, é normal. O Bill Gates a reunir, seja com quem for. Portanto, essas pessoas têm o peso das corporações que representam, a Google, a Microsoft, a Tesla, enfim, etc. Naturalmente, esses multimilionários mundiais falam com toda a gente. O problema é que agora, quando Musk se lhe apetecer, vai falar com o presidente da China e representa não apenas os seus interesses empresariais, mas os interesses democráticos e constitucionais dos Estados Unidos. Eu estou totalmente de acordo. Isto é que é perigoso. Eu estou totalmente e já agora deixe-me concluir. É que, por exemplo,
há sempre líderes e milionários associados. Mas quando nós vemos, por exemplo, a ligação entre Putin e Abramovich, sabemos que Putin representa a Rússia e Abramovich é um oligarca ligado a Putin. Com Musk e com Donald Trump não será tanto assim. Vai haver uma altura em que se vai perceber que quem manda mais é o Elon Musk. Porquê? Do meu ponto de vista, e espero enganar-me, é que o Elon Musk manda institucionalmente tanto como o outro, como o Trump, que lhe está a dar toda essa possibilidade e toda essa passadeira vermelha, e além disso é o homem mais rico do mundo. E é provavelmente a primeira pessoa na administração, ou numa administração Trump, que é mais rico que o próprio Donald Trump. Não, já agora deixa-me dizer, eu nem sequer estou preocupado que haja ali uma situação de conflito de interesses. Porque o Musk já é o homem mais rico do mundo, já não precisa ganhar mais dinheiro. Não precisa de truques para ganhar mais dinheiro. Isso a mim não me preocupa tanto. É claro, continuar a ganhar dinheiro, mas Musk continuaria a ganhar dinheiro, estivesse na administração, não estivesse na administração, ganhasse Biden ou ganhasse fosse quem fosse, porque ele está noutra dimensão. A mim o que me preocupa é dar um peso político e institucional a uma pessoa que não foi eleita. Okay. Mas uma vez que fala de Bill Gates, por exemplo, há muitas pessoas que têm questionado ao longo dos últimos anos a ligação e o interesse de Bill Gates, por exemplo, na OMS, na Organização Mundial de Saúde, onde ele tem sido, digamos, uma alavanca para políticas que depois são disseminadas um pouco por todo o mundo, não é? E neste caso é uma pessoa que não é eleita, numa instituição também não eleita, mas que dá diretivas, digamos, um pouco para todos nós. Não haverá o facto de Donald Trump ou Elon Musk serem figuras, não vou dizer divisíveis, mas que ou se gosta ou não se gosta, por assim dizer, não nos estará a fazer ter uma análise preconceituosa daquilo que pode ser a administração Trump? Bom, qualquer análise é sempre preconceituosa porque nós temos preconceito. Assim, eu não gosto de Trump, já não gosto dele há muito tempo. Não, mas não gosto dele, não é por ele ser republicano, não gosto dele porque, assim, ele tem uma vida privada que não é muito aconselhável, quer dizer, ele é acusado por violação, enfim, tem um comportamento pessoal com que eu realmente não se revê. E, além disso, há muitas afirmações que ele próprio fez, foi ele que as fez. Quando ele disse, há muito pouco tempo, agora vai haver eleições nos Estados Unidos, se eu ganhar não é preciso haver mais eleições, isto é um discurso de alguém que não é democrata. Mas, como digo, eu gostar de Trump ou não gostar é irrelevante. Agora, é verdade, e colocou aqui um problema bem mais profundo, porque é mundial, que é, há um conjunto de organizações, as grandes tecnológicas nos Estados Unidos, a Google, a Microsoft, Facebook, etc., que mandam mais do que, e têm orçamentos muito superiores a muitos países do mundo. A grande indústria farmacêutica também permite-me colocar. A Bayer, a Pfizer, etc. Qualquer uma destas entidades tem orçamentos superiores aos orçamentos de Estado de 80% dos países do mundo. E, portanto, como tem a capacidade de gerir todo esse dinheiro, tem poder. Como é que isto se tem resolvido historicamente? Nos próprios Estados Unidos, através de leis antitrust que implicam grande concentração. Nos anos 30, 40, o Rockefeller, que foi presidente dos Estados Unidos e também era da maior família, da mais rica dos Estados Unidos, foram obrigados a separar, nomeadamente, as petrolíferas. Interminadamente, Rockefeller controlava 90 e tal %, não sei agora precisar de cor, da exploração de petróleo nos Estados Unidos. Portanto, tem que haver uma intervenção da democracia no sentido de tirar força a esses grandes conglomerados, porque senão acaba o liberalismo e acaba a própria atividade económica liberal como nós a conhecemos. Agora, isso não irá acontecer quando o Presidente dos Estados Unidos chama para o seu lado direito, ou esquerdo, ou para cima, ou uma pessoa como Musk, porque não está aqui em questão, nem eu teria capacidade de o fazer, os méritos de Elon Musk. Aqui o que está em questão é que, a partir de janeiro, com o cargo que ele vai ter na administração, Elon Musk pode passear-se pelo mundo todo, falar com o Presidente da China, do Paquistão, do Irão, etc., em representação do povo americano, e não foi eleito para isso. E depois tem esse papel duplo, isso é que é, simultaneamente, uma pessoa que põe foguetões na Lua, tem Teslas, tem redes sociais, tem jornais e tem um lugar na administração.
Eu acho isso perigoso do ponto de vista democrático. Por outro lado, professor, algo que nós analisámos nestas últimas eleições foi o papel da comunicação social. A comunicação social, especialmente em Portugal, até parecia que éramos nós que íamos votar, teve uma tendência clara para um determinado lado. E no outro dia, em entrevista com o Nuno Garopa, que inclusive é professor lá nos Estados Unidos, ele dizia que um dos grandes derrotados destas eleições foi de facto o mainstream media ou legacy media, a comunicação social, que se resolveu afirmar quase como ativista mais do que propriamente informadora. Mas isso não é de agora. Essa questão é crónica. Sempre em Portugal e na Europa, a imprensa apoiou os democratas contra os republicanos. Mas quando a imprensa apoiou os democratas e Ronald Reagan ganhou, eu não fiquei nada preocupado, porque eu entendia que Reagan era um tipo sério e tinha uma política com que eu, aliás, concordava e que, aliás, Ronald Reagan foi um grande presidente dos Estados Unidos, fez muito pelo desenvolvimento dos Estados Unidos, fez muito pelo fim das greves que falávamos há pouco. Ronald Reagan resolveu, recordo-me bem, numa greve nos controladores aéreos, ele fez uma requisição civil e esse momento em que Reagan faz uma requisição civil, no tempo da greve dos controladores aéreos, que obviamente nos Estados Unidos paralisava o país, Reagan deu um grande salto na evolução da legislação sobre a greve no mundo. Curiosamente, falámos disso ainda há pouco. Ou seja, na Europa, a imprensa mainstream sempre foi favorável aos democratas e, portanto, fosse quem fosse o candidato republicano, fosse quem fosse o candidato democrata, na Europa assim seria. É claro que dir-me-á, porque é que isto aconteceu? Aconteceu porque os americanos votaram livremente e escolheram Donald Trump. Aconteceu também porque, obviamente, a campanha democrata foi fraca, porque tiveram que mudar de candidato e ao longo da campanha não se conheceu muitas ideias do que é que Kamala Harris queria fazer nos Estados Unidos. Mas, e deixe-me ir, isto não é eu sei que não é o nível de conversa que o professor gosta, mas às vezes eu quero entender este fenómeno, que é assim, vemos os atores de Hollywood alertar-nos para Trump, mas ninguém deles alertou para Harvey Weinstein. Vemos o grande entretenimento, ou, por exemplo, Jennifer Lopez alertar-nos para o perigo de Donald Trump, mas nunca Jennifer Lopez alertou outros jovens artistas para o perigo de Puff Daddy. As pessoas começam a ver também através desta hipocrisia, não sei, à falta de melhor palavra. Percebo perfeitamente a sua questão, mas são questões diferentes e, bem ou mal, as questões que tiveram a ver com abusos sexuais em Hollywood, etc., a Justiça acabou por intervir. Interviu tarde, não é? Muito tarde, mas acabou por intervir. Há sempre em todas as sociedades, digamos, uma classe dominante nos média, não só nos média, mas sobretudo nas televisões, que têm outra dimensão, na cultura, etc. Isso acaba por ser decorrente de que, de facto, enfim, os atores de um teatro nacional não são eleitos. E, portanto, os atores de um teatro nacional são sempre, na maioria dos países, pessoas que, de uma ou de outra forma, exerceram influência para ter capacidade de entrar ali, independentemente das suas capacidades técnicas, como é evidente, mas tem muito a ver com essa capacidade de influência sobre o poder político. Mas haver atores de Hollywood que eram contra Trump, acho normal, e enfim, está-me a dar esses exemplos, mas Taylor Swift não depende de nada desses fatores, depende do público, não é? Dá espetáculos de todo o mundo, e também era contra Trump. Por isso, a hipocrisia em Hollywood, enfim... Também é crónica. Também é crónica. E apesar de tudo, a Justiça tem vindo a intervir. Percebo o sentido da sua pergunta, mas não é pelo facto, o que me preocupa em Trump não é aquele ar meio ultramontano que ele tem, não. Trump é uma pessoa da sociedade, nasceu rico, tem uma torre na Quinta Avenida, portanto, Trump não é propriamente uma pessoa que veio de uma aldeia. O que preocupa é que ele acabe com a democracia. Bem, qualquer coisa eu convido para esclarecer essa situação. Muito bem. Professor Paulo Moraes, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si também que nos acompanhou. Já sabe, pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal do YouTube. Vá lá, clique no sininho para
para receber a notificação sempre que colocamos um novo programa. Resta-me agradecer a si e aos ouvintes da rádio. Amanhã estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Resto boa noite, obrigado, até amanhã.